Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é sobre importar-se com a opinião dos outros. Esse foi um dos temas mais requisitados numa pesquisa que estamos conduzindo agora aqui no canal, o link para ela está aqui na descrição, e ao mesmo tempo foi parte de um comentário que a Miriam Coutinho deixou em um dos nossos outros vídeos aqui. Muito obrigado, Miriam, e a vocês todos também que estão participando da pesquisa, muito obrigado. Para falar sobre esse tema, importância da opinião dos outros, eu gostaria de lhes oferecer uma reflexão derivada da chamada poesia da natureza. Na história, nós tivemos diversas personalidades que trabalharam com a chamada poesia da natureza. Dentre elas, o próprio Buda, que escreveu diversos poemas a esse respeito, enxergando na natureza diversos versos na jornada de autoconhecimento, nessa jornada de autodescoberta. Inspirado nessa personalidade, eu gostaria de lhes oferecer um episódio de minha vida que aconteceu há alguns dias. Veio uma reflexão e é o que eu estou apresentando aqui. Eu estava tomando sol na frente de casa e, em dado momento, eu percebi que estava caindo uma espécie de chuva, uma chuva branca muito fina. Eu não sabia exatamente o que era, eu demorei um pouco para me dar conta. E aí eu fui olhando com mais atenção, porque até então eu estava ali, mas não estava, entende? E quando eu passei a de fato estar presente naquele momento, eu percebi que aquela chuva era na realidade um monte de sementes de dente de leão que estavam flutuando. Bem lentamente, conforme o vento passava. Eu virei o rosto para ver de onde elas estavam vindo e percebi que algumas vinham de árvores, outras vinham de um terreno próximo à minha casa, enfim. E olhando com mais atenção, mais presente ao momento, eu percebi que havia também outras sementes ali. Sementes que pareciam como que hélices. Só tinha duas folhas em cima e elas carregavam uma semente e elas caíam rodopiando. E eu fiquei presente naquele momento, olhando aquele espetáculo que a natureza havia me proporcionado, procurando pensar o que você, natureza, está querendo me dizer aqui, quais são os versos da sua poesia, o que você está querendo me ensinar para estar com todo esse espetáculo, todo esse monumento. E a natureza não é a nossa serva, ela sempre tem algum ensinamento para dizer. Foi isso que eu aprendi lendo, por exemplo, não apenas os poemas de Buda, mas também algumas parábolas bíblicas, os próprios ensinos de Jesus, diversos elementos ele tirava da natureza. E eu fiquei com isso na cabeça, de modo que, olhando a natureza, procurando extrair alguma lição dela ali, a nossa professora permanente, né? E naquelas sementes eu percebi o seguinte, sobre a importância da opinião alheia das nossas vidas. As árvores, a terra, enfim, todos esses elementos, eles são enraizados, eles não são dotados da mesma mobilidade que nós temos. Nós podemos ir e vir, a quarentena, esse isolamento pelo qual estamos passando é momentâneo, mas nós temos nossa mobilidade. As árvores, pedras, enfim, não têm essa mobilidade. E aqui especificamente falando das plantas, elas não têm essa mobilidade. Elas são dotadas do chamado fototactismo, que é elas irem buscando a luz, assim sucessivamente pelas folhas, mas as raízes em si, justamente por serem raízes, não permite que essas plantas, que essas árvores se locomovam. Mesmo assim, elas reúnem o que elas têm de essencial, o que elas têm de melhor, e condensam numa semente e oferecem ao vento. Aos montes, no caso do dente de leão, no caso dessa outra também semente que parecia uma hélice, oferecem aos montes ao vento. E desses montes que elas oferecem ao vento, quantas delas de fato vão encontrar um solo fértil, onde elas possam cair, onde elas vão germinar, onde de fato vai virar uma árvore ou uma nova planta, um novo dente de leão ou coisa assim. Ínfima a quantidade, muito pequena a quantidade de sementes que de fato vai frutificar, vai florescer, vai virar uma planta ou uma árvore, é muito pequena. Mesmo assim, elas que não são dotadas de mobilidade, reúnem o que elas têm de essencial, condensando em uma semente e entregam ao vento, elas oferecem. Na nossa vida, diversas vezes a gente acaba se deparando com uma série de escolhas, não é? E nessa situação de escolhas, grande parte das ocasiões, nós escolhemos não arriscar. Nós escolhemos ficar com aquilo que temos de seguro em relação a dar uma chance para aquilo que poderíamos ter feito. Eu tomo o garantido, tomo o certo, tomo o não risco, em detrimento do risco, em detrimento da chance, em detrimento da oportunidade para mim mesmo. A questão do risco, garantia. Escolhemos a garantia em vez do risco, no caso o risco de sermos felizes, risco de apostarmos em nossos sonhos, por vezes considerando a opinião dos outros.
E aqui é importante considerar que aquelas pessoas que criticam os nossos sonhos, criticam os nossos passos, dizem que não vamos adiante, que não vai ser possível dar certo, essas pessoas que criticam os sonhos dos outros são aquelas justamente que não vivem os próprios sonhos. Então, da mesma forma que essas pessoas encontraram esse caminho por não viverem os próprios sonhos, é de se considerar qual importância esse tipo de opinião poderia ter na nossa vida. As plantas que nem são dotadas de movimento, reúnem a essência delas em sementes, esparramam ao vento. Diversas sementes, como nós falamos aqui, não vão frutificar, não vão virar plantas, mas algumas vão. Da mesma maneira, quantas vezes nós possamos investir em nossos sonhos, investir em nossos projetos, e diversas vezes elas não vão para frente, não vão florescer, não vão frutificar. Ainda assim, esses elementos todos não são fracassos, não são erros, são todos resultados. Caminhos que dão certo versus caminhos que não deram certo. Numa jornada, na nossa jornada de autodescoberta, diversas vezes nós vamos colher resultados que não queremos. Mas esse é o preço por chegar exatamente onde nós queremos. Thomas Edison precisou fazer 10.000 tentativas para chegar à lâmpada que nós conhecemos. Encarou uma série de obstáculos, encarou pessoas que não acreditaram no sonho dele, mas não tenha dúvida. Mas ele fez, ele aconteceu. Ele esparramou sonhos, esparramou os projetos dele, ele entregou, ele ofereceu, ele fez. Até que um deu certo. Basta um. Basta dar o primeiro passo, por assim dizer. Então o convite que eu gostaria de lhe fazer, a reflexão que eu gostaria de lhe oferecer, é para que você se permita ao menos pensar na possibilidade de oferecer o que você tem, a sua essência, a sua semente, os seus sonhos, esparramá-los de fato, que a quarentena, que esse isolamento, que o que quer que seja, a quarentena, o isolamento está sendo uma prova de fogo muito grande. Superada a prova de fogo, poxa vida, o que pode vir adiante que você não vai ser capaz de superar, que eu não vou ser capaz de superar, que nós todos não vamos ser capazes de superar? Superada essa fase de quarentena, poxa vida, então por que não faz dela de fato um campo de treinamento, uma sala de aula permanente enquanto ela durar, por assim dizer? De modo que os nossos sonhos não fiquem imobilizados, porque assim como as plantas que são enraizadas oferecem delas, jogam para frente os sonhos delas para que dois, enfim, poucos, sejam de fato frutificados, virem de fato plantas, nós também não temos desculpa para que a opinião alheia, o isolamento, nada imobilize os nossos sonhos de serem arrojados e frutificarem. Demanda o primeiro passo, demanda a atitude. Esse é o preço. Enquanto aqueles que criticam os seus sonhos, os seus projetos, pagam o preço de não viverem os sonhos deles, que você pague o preço de viver os seus, jogar as suas sementes. Essa é a poesia que eu enxerguei na natureza e eu gostaria de compartilhar com você. E para te estimular a dar o primeiro passo, eu gostaria de lhe oferecer duas coisas com todo o meu carinho. A primeira delas está ao final desse vídeo, que é um poema para lhe inspirar grandemente, um poema curtinho. E a segunda é a que eu vou lhe oferecer agora. É o seguinte, eu gostaria de lhe oferecer um convite para participar de um workshop de poesia sob a ótica da programação neurolinguística. Por outras palavras, vai ser um encontro em que você vai perceber o que o seu cérebro é capaz de produzir para o seu organismo, para você mesmo, para a sua saúde emocional, por meio da poesia. Vai ser um encontro no segundo semestre de 2020. O link para participar do workshop, inscrever-se, não é? Está aqui na descrição também. Peço para que você considere essa proposta com muito carinho e aceite fazer parte dessa jornada comigo. Tá legal? O meu nome é Ulisses Aguiar, sou escritor premiado, programador neurolinguista e autor do livro e do método Poesia Viva. Muito obrigado por ter visitado meu canal e me despeço com um grande abraço. Até logo, tchau, tchau.